Fala galera! Boas-vindas a mais uma investigação matemática incrível aqui no Quizards. Hoje a gente tem um mistério e tanto para desvendar, a famosa ilusão da média. Sabe, muitas vezes a média aritmética tenta contar uma historinha perfeita pra gente, mas nos bastidores, olha, ela pode estar escondendo um verdadeiro caos. Então, bora descobrir juntos como enxergar além desses números básicos e virar verdadeiros detetives de dados. Para começar, vamos mergulhar direto nos dados mensais de duas companhias aéreas, a Companhia A e a Companhia B. Acreditem se quiser, as duas têm exatamente a mesma média de pontualidade, 91%. Olhando só para essa média, elas parecem idênticas, né? Mas, se a gente prestar um pouquinho mais de atenção, os números da Companhia A são muito mais caóticos. Eles ficam oscilando drasticamente, indo de 95% lá para 86%. Já a Companhia B é bem mais estável, mais tranquila. Daí fica a grande questão: como a gente consegue provar matematicamente qual delas é a mais confiável? Bom, para resolver esse mistério, a gente precisa abrir a nossa caixa de ferramentas de detetive. Primeira parte: o que é dispersão? O ponto crucial aqui, pessoal, é entender bem esse conceito. Para todos os estudantes que estão acompanhando, a dispersão é uma medida que indica se os valores estão mais concentradinhos ali juntos ou se estão super espalhados em torno de um valor central, tipo a nossa média. Em outras palavras, ela mede o quanto os dados são homogêneos ou o quão bagunçados eles realmente são por trás daquela média que parecia perfeitinha. E para começar a medir toda essa variação, vamos para a nossa parte 2, amplitude, ou seja, a distância total. Imagina a amplitude como uma lupa bem básica. Ela simplesmente olha para a distância total de todo o conjunto de dados, calculando a diferença exata entre o maior valor registrado e o menor valor. É uma ferramenta rápida, vai direto ao ponto e já dá para a gente a primeiríssima noção do tamanho dessa variação toda. E olha só como isso ilustra perfeitamente a nossa situação lá do começo com as companhias aéreas. Fazendo uma continha super rápida, na companhia A, 95 menos 86 resulta numa amplitude de 9%. Já na companhia B, 93 menos 88 dá só 5%. Viu só? Uma amplitude menor prova logo de cara que a companhia B é muito mais regular, porque os índices dela oscilaram bem menos. Mas calma que a nossa investigação ainda não acabou. Ela avança. Parte 3. Variância, medindo os desvios. A nossa próxima pista é a variância, que a gente representa por esse símbolo grego diferentão aí, o sigma elevado ao quadrado. Basicamente, ela pega o desvio de cada valor, quer dizer, o quanto cada mês fugiu ou se afastou da média, e aí ela eleva todos esses desvios ao quadrado antes de tirar uma nova média geral de tudo isso. Parece complexo, mas essa operação matemática serve justamente para capturar toda a movimentação e o espalhamento absoluto dos dados. Só que aí a nossa história tem uma bela de uma reviravolta. Como a variância eleva todas essas diferenças ao quadrado, a gente acaba esbarrando num problema gigantesco com as unidades de medida. Pensa bem comigo, se a gente estiver medindo a altura de uma turma em metros, a variância ia dar um resultado em metros quadrados. Gente, metro quadrado é a unidade de área. Ou, no nosso caso dos voos, a gente ficaria com porcentagens ao quadrado. Matematicamente falando, tá corretíssimo, mas para usar na vida real, é péssimo, super confuso. E é para consertar toda essa bagunça geométrica de unidades que a gente precisa introduzir a nossa ferramenta heróica definitiva. Parte 4. Desvio padrão, a medida exata. O famoso desvio padrão, que a gente representa só pelo sigma, sem o quadrado. A solução aqui é de uma simplicidade que chega a ser genial. É só calcular a raiz quadrada da variância. Quando a gente faz isso, o desvio padrão simplesmente desfaz aquele problema chato do quadrado e devolve pra gente uma fotografia exata de como os dados estão espalhados. E o melhor de tudo, nas unidades originais e normais que qualquer pessoa consegue entender de boa. E para mostrar como isso é útil, vamos ver como funciona na sociedade, no mundo real. Durante a pandemia da Covid-19, a gente ouvia falar o tempo todo sobre achatar a curva, lembra? Ter um pico muito alto de contágio significava que os casos aconteceram todos de uma vez com pouquíssima dispersão no tempo. Achatar essa curva, na prática da matemática, significou aumentar intencionalmente o nosso desvio padrão. Espalhar os casos de uma forma segura ao longo dos meses garantiu que os hospitais não ficassem todos lotados de uma vez só. Muito louco como a matemática explica a vida, né? Muito bem, galera. Chegamos na parte 5, resumo e quiz Quizards. É a hora do nível do chefão final. Vamos testar todas essas habilidades novas de detetive que vocês aprenderam hoje, como as respostas rápidas. A concentração tem que estar lá no alto agora, hein? Vamos lá. Primeira pergunta do nosso quiz. Qual medida é a diferença exata entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados? Pensa aí rapidinho. E a resposta é
amplitude. Parabéns demais aos estudantes que lembraram da ferramenta mais simples da nossa caixa. Preparados para a segunda? Olha só. Se os dados de uma pesquisa estão muito espalhados e super caóticos em relação ao centro, o desvio padrão vai ser maior ou menor? Acertou quem respondeu maior. Muito caos e muito distanciamento da média sempre vai significar um número maior lá no desvio padrão. Pergunta número 3 na tela. Qual medida de dispersão eleva todas as diferenças ao quadrado, criando aquele problema todo incômodo com as unidades de medida? Qual o nome dela? É a variância, exatamente. A grande culpada por criar essas unidades esquisitas, tipo porcentagens ao quadrado. Quarta pergunta, a gente já está quase no fim. Qual operação matemática a gente usa em cima da variância para consertar o problema e finalmente descobrir o desvio padrão? Acertou em cheio quem gritou raiz quadrada. Essa é a operação mágica que traz os nossos dados de volta para a realidade. Quinta e última pergunta para fechar o nosso mistério inicial com chave de ouro. Lá no caso das nossas companhias aéreas, qual delas teve o menor desvio padrão, batendo ali cerca de 1,69%? Foi a companhia A ou a companhia B? E a grande vencedora da regularidade é a companhia B. Com a menor dispersão de todas, ela com certeza garante uma estabilidade muito maior para os passageiros. E para encerrar de vez essa nossa investigação incrível, eu vou deixar um desafio final, exclusivo, tipo uma lição de casa para vocês. Se as notas de um aluno foram 5, 7 e 9, qual é a amplitude desse conjunto numérico? Olha, a resposta tem que ir direto para a seção de comentários aqui embaixo, combinado? E além de responder, deixa lá também qualquer dúvida que tenha surgido sobre o assunto de hoje. Ah, e claro, não esquece de esmagar o botão de like, se inscrever aqui no canal Quizards e ativar o sininho para receber sempre o melhor conteúdo e manter os estudos super afiados. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima investigação!